Fala galera, Emílio Mansur aqui, tentando fazer algo inusitado, mas que eu espero que vire uma ação meio recorrente, que é dar as caras por aqui e falar um pouquinho mais do que 90 segundos, 2 minutos, aproveitando que é um feriadinho em Fortaleza para poder fazer algo diferente, né? Estou estruturando aí, passando por uma nova fase do projeto Eficiência 365 e estou muito feliz com os resultados, né? Conversando com os alunos e tudo mais. E realmente hora de fazer uma nova decolagem aí, com um foguete um pouco mais poderoso. E daí eu entendo que o que acontece, muitos dos alunos, quiçá todos, né, atualmente do Eficiência 365 já me conhecem. E aí eu pensando que, de repente, algumas pessoas não entraram no projeto, não compraram a ideia, porque não me conhecem. E vamos lá, né? Já são mais de 25 anos dando aula, por exemplo. Então, eu pensei em fazer um vídeo, né? Em fazer, na verdade, vídeos onde eu comece a apresentar melhor a ideia, começar a apresentar um pouco melhor aqui o conhecimento de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada. Aulas mesmo, aqui pela internet. Não somente dicas soltas, dicas poderosas, úteis, claro, mas sim mostrar um pouco mais de conteúdo e tudo mais. Mas eu acho que a melhor forma de começar a fazer isso é me apresentando a vocês. Então eu peguei esse feriadinho aqui em Fortaleza, vim para a sacada do meu apartamento, está bem movimentado, eu não sei se o vento ou então se o barulho da rua vai deixar, não sei como é que vai ficar esse áudio. Então se você está vendo é porque deu certo, tá bom? E, bem, quem é Emílio Mansur por Emílio Mansur? Eu já tenho aí um histórico profissional bem longo, né? Já tive aí diversas aventuras profissionais e eu vou me focar nisso aqui nesse vídeo. E eu vou postar esse vídeo apenas no YouTube, porque eu queria centralizar os comentários desse vídeo. Se de repente você passou pela minha vida em algum desses pontos e quiser compartilhar, deixar um alô, vai ser muito bom reencontrar uma galera aí das antigas, tranquilo? Bem, eu sou natural de Belém do Pará, né? Cresci lá até o início da minha vida profissional. Posso dizer que o início da minha vida profissional foi o quê? Final dos meus estudos, né? Eu sou da turma de 94 do Colégio Marista lá de Belém. E no meu primeiro vestibular, apesar do que tudo indicava, eu não passei, né? Na verdade, na época do colégio, eu fazia aqueles testes vocacionais, exames vocacionais, e dava empate para tudo. Era como se eu pudesse escolher o que eu quisesse fazer da minha vida e que ia dar certo. A impressão que dava era essa. E na primeira vez que eu tentei vestibular, início de 94? Início de 94. Não, início de 95. Eu tentei Direito, Informática e, se eu não me engano, Nutrição. Eu sei que foram 3 cursos bem aleatórios. E aí não deu certo, né? E aí eu fui fazer cursinho, né, pré-vestibular, para quem é de Belém da época, o Norman. E o que acontece? Veio o fatídico dia 6 de janeiro de 96. E eu não tem roteiro aqui, tá, gente? Eu estou realmente falando, tentando lembrar aqui dos pontos principais, porque se eu fosse esmiuçar, ter roteiro, e nossa, esse vídeo tem horas. E não é ideia, tá? A ideia é porque o que acontece, em muitos dos eventos que eu fiz aí pelo Brasil, eu sempre compartilhei a minha história como forma de motivar pessoas que estivessem começando na carreira, então eu tenho mais ou menos um discurso, um padrão já montado. Aqui eu estou me dando a liberdade de falar um pouco mais detalhado algumas coisas, até porque o tempo me permite isso, né? Principalmente quando eu vou compartilhar sobre erros. Mas vamos lá, 96, 6 de janeiro de 96, eu estava voltando para casa do cursinho. Era um carro reserva que meu pai tinha, um Fusquinha, e eu perdi o freio. Enfim, em resumo, né, um pequeno acidente, onde eu bati num carro de uma autoescola, o carro quicou e esmagou uma bicicleta na porta de um Ômega. Coincidências do destino, né? Se algumas pessoas me deixam falar coincidência. O carro da autoescola era a autoescola que eu tinha feito aulas anos anteriores. A pessoa da bicicleta era um funcionário do meu tio, que ainda tem, na verdade, uma loja de serviços para veículos. E o Ômega estava sendo dirigido pela mãe de um colega meu do colégio. Eu fiquei meio atordoado, né, jovem lá, 18 anos, 19 anos.
Eu lembro que eu liguei para casa, meu tio apareceu e meio que coordenou a situação. Era um sábado e o meu vestibular era no domingo, no dia 7 de janeiro de 96. Eu lembro bem. E eu, se memória é péssima, mas foi algumas coisas. E aí o que aconteceu? Eu lembro do meu pai chegar e dizer: só passa nessa prova que a gente esquece isso. Pressões à parte, né? Deu certo. E apesar de eu também, novamente, ter feito escolhas bem aleatórias de curso, eu passei para rede de computadores na Universidade da Amazônia. Bem, só para narrar um pouco do começo, né, como foi a escolha. Tá, mas eu lembro que eu estava entre nutrição, TI, não era direito. O direito eu lembro que foi no primeiro ano. O segundo ano foi algo também muito aleatório, não vou lembrar agora o que foi. Mas enfim, comecei a cursar e tudo mais, e aí meu pai começou a fazer uma pressão para eu conseguir algum trabalho. Isso era 96. E em abril de 96 meu pai comprou um outro carro. Na verdade meu pai gostava de ter um carro reserva. Eu dirigi o carro reserva, o Fusquinha reserva. E aí eu lembro que ele comprou um Golzinho bola, um Gol bola. E o carro não tinha 10 dias em casa. Eu acho que foi a primeira vez que eu peguei aquele carro. A gente já estava meio traumatizado com o lance do Fusca. Aí o pai, posso dar uma volta no carro? O papai me relutou um pouco e eu fui dar uma volta, deixou. E um ônibus me trancou ali, para quem é de Belém, né, para quem vai assistir, ali na avenida do Aeroclube. E um ônibus simplesmente me trancou e eu acertei no pneu do ônibus. Eu não estava correndo, mas era um sábado de tarde, lá para as 4 da tarde. Bem, enfim, eu estava com um colega no carro, que era mesmo um dos colegas que estava comigo também no acidente do Fusca, né? A minha mãe, que ele era o pé frio da história. Mas, pela proximidade do meu aniversário, eu tinha entendido que meu pai queria me dar aquele carro. E aí, apesar de não ser um exímio vendedor, né, ainda tem um pouco de sangue libanês aqui no corpo, então eu tentei usar um pouco de conversa com meu pai. Pai, eu imagino que aquele carro fosse ser um presente de aniversário para mim e tudo mais. E meu pai, assim, o que tu quer? Não, esse carro tem seguro, né? Então eu acredito que agora que eu sou universitário e tudo mais, eu estava querendo comprar um computador. Será que a gente não consegue pegar o dinheiro do seguro e eu compro um computador para mim? E aí meu pai achou justo. E em 96 isso, né? Ainda existia a FenaSoft, que era uma feira de TI, de tecnologia, em São Paulo, e eu tenho uma tia, né, que na época morava em São Paulo. E aí eu disse, pai, por que eu não pego o dinheiro, vou passar uns dias lá com a tia Soraya em São Paulo, vou para a FenaSoft, compro o computador lá. Gente, era um adolescente sendo adolescente que com barganha, né, vamos dizer assim, com poder de conversação, e deu certo. Então eu me programei para passar 2 semanas em São Paulo, passei quase 3 meses. Eu vou pular alguns detalhes aqui porque tem coisas que a minha família não sabe. Basicamente meu pai não sabe alguns detalhes. Mas até serviço eu arrumei lá, consegui dinheiro lá, aluguei carro lá, dei uma volta, me estendi, arrumei trabalho, enfim. Mas voltei porque meu pai estava dizendo, olha, eu estou pagando uma faculdade, que a universidade era particular, e já que você não vem, eu vou trancar. Deixa que eu... Aí eu voltei com um computador, ou melhor, eu voltei com um computador comprado e parcelado, a perder de vista, né, um Itautec orelhudo na época, um Pentium 200, ainda me lembro, nossa, coisa boa. A memória não está tão ruim. E aí começou a pressão para eu conseguir um trabalho, né. Em 96, nós estávamos com o início da internet no Brasil. Gente, eu vou acelerar, tá? Esse começo é muito marcante para mim. E aí eu fui trabalhar nas organizações Rômulo Maiorana, que era a afiliada da Globo, lá em Belém. E eles estavam abrindo um provedor de internet lá, a Libnet, e eu fui como estagiário. E foi uma excelente oportunidade. O grupo, o RM, é muito influente lá na cidade. Acho que qualquer lugar onde você tiver uma afiliada da Rede Globo vai ter uma certa influência na cidade. E aí o que acontece? O que eu fazia? Eu instalava internet na casa das pessoas. E eu estou falando de um tempo, gente, que as pessoas não tinham internet em casa, não tinha computador.
Então, os primeiros clientes da Libnet foram políticos, foram advogados, foram pessoas de influência na cidade, e que muitos deles não tinham nem computador. Tinham comprado o computador, chegou o computador, ele mandou instalar a internet e queria que eu fosse lá instalar. Só que eu ia instalar a internet e ia dar as instruções básicas. Então, desde o começo da minha vida profissional, o meu contato com o usuário final, vamos chamar assim, era muito forte, né, com o usuário do computador. Era muito forte. Então, e eu tive que adquirir, vamos dizer, técnicas para poder conversar com pessoas que não são de tecnologia, e eu tive que falar de tecnologia com aquelas pessoas. E foi uma época muito bacana, porque devido à influência lá que eu tive também na internet na cidade, eu fui conhecendo muita gente. Foi numa época de IRC, aí eu estou falando a nível de Brasil, porque o IRC foi um programa de conversação muito forte no país inteiro, né? Aí fui IRCOP lá da parada, administrava redes, ganhei uma certa influência ali e ganhei uma coluna no jornal, tá, na época, para falar sobre, imagina, fofoca de internet publicada em jornal de papel. Era o que eu fazia em Belém. Era algo bem bacana. Então foi uma época legal. Isso aí, já estamos em 97. Em 97 eu pensei que fosse ser efetivado, e aí não deu certo no meu primeiro ano. Como eu não ia ser contratado logo, aí eu sabia uma coisa, foi a época que começaram a chegar os CDs de internet nas bancas de revista. E eu tive a brilhante ideia. Eu trabalhava num jornal, eu sabia mais ou menos o número de classificados, o quão movimentado era, e eu resolvi oferecer aula particular de internet. Porque eu sabia que esse pessoal não ia ter suporte, não ia ter conhecimento. Gente, vamos lá. Aí eu já estou em 97, e aí eu quase não dormia. Em que sentido? Eu ia dar aula particular de internet para muita gente. Eu saía da faculdade e ia dar aula, às vezes era nesse nível, de dar aula 2 da manhã para um executivo. Tá? E eu garoto, 20 anos de idade, né? Mas foi divertido, foi divertido. E aí eu comecei a ver que aquilo ali não era vida. Então vamos lá, depois de 2 acidentes de carro, BBS, início da internet no Brasil, aula de internet, organização chamando Maiorana, eu disse, não, está na hora de conseguir um emprego. Aí o que foi que eu fiz? Eu sabia fazer internet, né, trabalhar com internet, o que me abriu bem um leque de coisas que eu podia fazer. Eu peguei os maiores provedores da cidade de internet e entrei em contato com os dois. Escolhi onde ia trabalhar, foi mais ou menos isso. E fui trabalhar na Amazon.com.br. E não é a Amazon que você conhece hoje, tá? Era um provedor de internet chamado Amazon Network, e tinha lá o provedor e estava começando a área de redes lá, né? Eles iriam começar a fazer serviços de rede para empresas. E isso foi maio de 98. Exatamente o mês de maio. Tá? Então, 1º de maio é feriado, deve ter sido 2, 3, o primeiro dia seguinte eu comecei a trabalhar lá. E no finalzinho de maio, último final de semana de maio de 98, nós tivemos um evento da empresa, e aí eu não queria falar nomes, mas alguns são bem marcantes, então eu consigo falar, porque eu tenho medo de esquecer de alguém que vale a pena comentar, mas eu vou comentar aqui do Arnaldo. E o Arnaldo foi dar uma palestra lá sobre certificação Microsoft. E é isso que eu quero. Porque eu ia conseguir reconhecimento rápido, ia comprovar meu conhecimento de uma forma mais rápida do que 3, 4, 5 anos de faculdade. E eu lembro que ele terminou a apresentação sobre certificação Microsoft e eu pedi demissão. Eu pedi, né? A empresa ter aceitado não foi bem o caso. Eu cheguei para o Rui, que era o dono da empresa, o Rui Marquinho, e disse que ia pedir demissão, que eu queria ir para São Paulo, ia fazer os cursos e tudo mais, ia me virar, ia ser o cargo. Ele, com o jeitão dele, calma, boy, os cursos estão vindo para Belém, aguenta aí, aguenta um tempinho e tal. E aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai foi contra, meu pai, não, cara, foca na faculdade, termina, pega o teu diploma, e vamos lá. Foi o melhor conselho que meu pai poderia dar com o conhecimento que ele tinha. Tudo bem. Mas eu fui contra. Eu peguei o velho conta universitária do Banco Real, parcelei o curso em 12 vezes. Na verdade, era como a Dell Micro, que era a empresa onde eu fiz os cursos, queria fazer um barulho na cidade, né? Bill Gates está vindo para a cidade, fizeram todo um marketing em cima dos cursos oficiais da Microsoft, tive que fazer entrevista para fazer o curso. Foi um pacote de engenheiro de sistemas Microsoft, eram 6 cursos. Como é que eu consigo resumir tudo isso, gente?
Como é que eu consigo resumir isso? Porque senão esse vídeo vai ficar com 3 horas, eu não quero. É, eu encarei, tá? Parcelei, perder de vista lá 12 vezes o cheque, não consegui honrar com cheques lá no meio do curso, fiquei devendo, fiquei recebendo telefonema de escritório de cobrança, de advogado, tentando esconder isso dos meus pais, principalmente do meu pai, para ele não ficar mais chateado ainda. E a pressão era tão forte na época, eu acho que os direitos do consumidor não eram tão fortes assim na época, que um dia eu faltei o trabalho e era coisa rara eu faltar o trabalho. Ainda é, graças a Deus. E o dono da empresa me ligou. Ele me ligou: boy, cadê tu? Falei: cara, eu acho que eu não vou sair de casa, que eu tô com medo de ser preso. Ele: como é que é, rapaz? E aí ele pegou meu débito, quitou, a gente parcelou isso no salário e deu tudo certo, tá? Eu consegui honrar, tanto que quando eu fui fazer os últimos cursos, que eu parei, né, os cursos, né, mas a cobrança continuou, é porque eu não estava conseguindo mesmo ter cabeça para poder continuar. Deixa eu só mexer aqui no celular um negócio. E aí o que aconteceu? É, eu lembro que quando eu fui fazer o último curso, que era de servidor web, de IS, eu já tinha feito a prova do curso. Foi só para constar mesmo. Mas dali nasceu o profissional Microsoft, que é o Emílio Mansur, sabe? Daquela loucura que foi. E eu lembro que quando o Rui veio conversar comigo, que ele quitou meu débito, a gente parcelou lá no salário, ele disse: cara, eu só preciso que você tire as provas da Microsoft o quanto antes, porque o que acontece? Os parceiros da Microsoft têm que ter lá uma equipe certificada. E eu virei bicho. Eu virei bicho no sentido de estudei que nem um maluco, né, para passar nas provas e peguei ritmo, sabe? Como alguns dos livros eram em inglês e eu tinha um certo conhecimento em inglês porque eu tinha feito alguns cursos aí na minha adolescência, mas sem muito foco, eu tive que aprender inglês na marra, né? E aí é o que eu chamo de inglês passivo. Meu inglês de leitura ali, técnica, ficou muito bom. Eu lembro que eu me desafiava a ler livros em inglês 3 vezes. A primeira vez com dicionário, o tempo todo. A segunda vez evitando o dicionário. E a terceira vez, meu grande objetivo era ler o livro sem o dicionário na terceira vez. Tá? E, gente, na época também não tinha rede social para distrair a gente, né? Mas foi isso. Tá? No ano de 99, eu comecei o ano de 99 me certificando. Eu lembro que eu passei, se não me engano, foi em fevereiro, e aí eu fechei as 6 primeiras provas do primeiro semestre. E da feita que eu peguei o MCSE, eu tirei logo o título de MCT, que é o de instrutor Microsoft, instrutor de cursos oficiais de Microsoft. E esse é um título que eu renovo todo ano há mais de 25 anos. Há 25 anos. E é o título que eu mais tenho orgulho, porque o MCT ele te dá direito, né, a você baixar os cursos, a você ter material de estudo, a você ter lá alguns benefícios que te põem em contato com as novidades. Isso aí foi um negócio bem bacana. É um recurso que eu soube usar muito bem, para poder estar sempre aí à frente, sabendo o que está acontecendo e poder. Os MCTs, né, eles tinham um certo prestígio, que eram os melhores instrutores de cursos de tecnologia. Hoje em dia a gente. Isso não está tão rigoroso, mas eu vim de uma época onde não tinha dica de prova, ou você sabia ou você não sabia. Não tinha site de simulado. Ou você sabia ou você não sabia. E sempre foi muito assim. E daí eu mantive um ritmo de estudo, eu mantive um ritmo de prova. E em 2000, eu tirei um título chamado MCSE mais I, né, que era um título raro, até mesmo o pessoal dessa época, foram poucas pessoas no Brasil que tiraram esse título. Eu lembro que eu tirei a última prova, que era uma prova até que envolvia navegador, Internet Explorer, por exemplo. Eu fui para São Paulo passar umas férias e lá já tinham empresas que sabiam que eu tinha feito aquela prova. Nessa época também eu era conhecido na comunidade porque eu comecei a dar muitas palestras, tá, em colégios, para empresas. Eu comecei a fazer ações voluntárias em igrejas, falando sobre o que é computador, o que é vírus de computador, o que é um programa, cursos básicos de como mexer em computador em comunidades, né? Sempre usuário final, sempre público mesmo que não é de tecnologia. Eu falava de tecnologia com pessoas que não eram de tecnologia e, claro, falava com pessoas de tecnologia. E foi um ano bacana. Então vamos lá, ainda estava na Amazon, estava lá na Amazon, né, não tinha sotaque na época. Comecei a melhorar muito meu inglês também, comecei a estudar
em paralelo isso. E que mais? 99, 2000, 2001, 2002. Em 2004 eu saí da Amazon e fui trabalhar na Unisys dentro do Banco da Amazônia. Na época ainda chamava de BASA. E fiquei lá o ano de 2004. Foi de novo desafiador. Eu lembro que foi a primeira vez que eu tive que fazer cursos em inglês com um professor em inglês. E devido lá ao sucesso do curso, que era eu, o Jean, que foi meu chefe, foi meu instrutor e foi meu chefe no BASA, ele continua na Unisys até hoje, se eu não estou enganado, o Jean Araújo. Outra pessoa que vale a pena comentar. Muitas pessoas valem a pena comentar, vou esquecer alguém, me perdoem por isso. E aí no BASA foi desafiador, então na Unisys, por eu ter feito lá um exame, eu fiz um curso na intranet lá da Unisys, e aí ganhei um voucher de uma prova, um vale-prova, fiz uma prova lá de certificação que classificou a empresa para participar de uma licitação. Eu sei que 2, 3 pessoas no Brasil fizeram aquilo. E aí, como prêmio, né, coelhinhos voadores, como diz um amigo meu, eu ganhei uma viagem para Fortaleza para participar de um treinamento, um curso. E aí eu vim, era para passar um dia em Fortaleza. Eu lembro que não me hospedei. Ou me hospedei, não me lembro. Não me hospedei. Mas foi um curso o dia inteiro e eu lembro que de manhã eu fui pro curso, de tarde eu acabei indo almoçar com os amigos e tal, porque era a chance que eu tinha de materializar algumas coisas. E eu acabei participando de uma entrevista de emprego. O que me fez voltar para Belém só para cumprir meu aviso prévio lá no Banco da Amazônia e vir para Fortaleza, onde estou hoje, tá? Por sinal, para quem não sabe, eu moro em Fortaleza, estou aqui, né, com esse céu azul sem nuvens, pelo menos aqui comigo hoje, um dia maravilhoso. O que mais? Estamos em Fortaleza 2004, 20 anos, faltam 20 anos para chegar no hoje, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Eu comecei a melhorar ainda mais meu inglês aqui, comecei a trabalhar um parceiro Microsoft, um dos maiores da região Nordeste. Continuando dando aula, nunca parei de dar aula até então. Tá? Eu trabalhava normalmente de manhã, de tarde, aí de noite ou aos sábados eu dava aula. E para me ajudar no inglês, eu lembro que eu me inscrevi no site TED.com. Eu acho que muita gente que está vendo aqui esse vídeo deve conhecer o TED.com, lá das TED Talks. E eu me inscrevi como tradutor voluntário das palestras. Dentre outras coisas, tá, gente? Eu sempre fui muito conectado com esse lance de voluntário, de ajudar os outros sem esperar um retorno financeiro com relação a essas coisas, tá bom? Sempre quando fui conectado a alguma causa. E eu comecei também a ajudar uma empresa, uma ONG dos Estados Unidos chamada Cummins. E aí vale o sorriso porque a Cummins depois me abraçou. Né? Fui para um evento em São Paulo em 2006. Eu era voluntário da Cummins, eu tomava conta de grupos de usuário pelo Brasil, por eles, né, com a ajuda deles. Né? Meu apoio, nem sei. Deixa eu passar. E aí, o presidente da Cummins veio para o Brasil e me contratou. Tá? Ou seja, em 2006, eu estava aceitando trabalhar para gringos, trabalhar para a Microsoft dos Estados Unidos, em inglês, trabalhando de Fortaleza. Então, minha primeira experiência com home office, né, como dizem no Brasil, né, trabalhando de casa, trabalhar remoto, foi durante 4 anos, né, 4 anos, né, de 2006 a 2009, perdão, 2006 a 2009. 2006, 2007, 2008, 2009. Eu trabalhava remoto, trabalhava viajando, porque eu era responsável pelo Brasil, então meu papel ali era dar suporte aos grupos de usuário no Brasil. Então eu recebia conteúdo técnico da Microsoft e repassava isso para os líderes de grupo de usuário e ajudava na administração, ajudava planejando eventos. E eu estou esquecendo um fator muito importante aqui. Em 2004, que foi quando eu me mudei para Fortaleza, 2004 foi o ano que minha vida decolou, minha vida profissional decolou. Eu recebi um título da Microsoft de MVP, o Most Valuable Professional, que é um título muito importante. Não é um título técnico, eu gosto sempre de dizer isso, mas é um título que é dado para pessoas que ajudam outras pessoas. Eu prefiro identificar dessa forma. E durante esses anos que eu trabalhei remoto, eu aproveitei também para poder compartilhar conhecimento.
mas eu fui focando muito em ajudar os líderes de grupo de usuário, ou seja, eu acabei trabalhando muito específico num grupo de pessoas e deixei de fazer o broadcast, deixei de borrifar o conhecimento para focar ajudando essas pessoas, o que me fez ficar muito conhecido na comunidade, mas perder o título de MVP em 2009. Na verdade, em 2009 eu perdi muita coisa. Assim como eu fui catapultado em 2004, em 2009 veio uma grande, o que aqui no Brasil algumas pessoas chamaram de marolinha, né? Como eu estava numa folha de pagamento do exterior, lá o negócio foi pesado. Perdi emprego, perdi título. Acho que a única coisa boa que eu me lembro assim, em 2009, de bate-pronto, que me vem aqui em mente, foi ter recebido o título de um dos maiores instrutores da América Latina, né, da Microsoft. Isso aí foi muito, muito bacana mesmo. Deixa eu só ver se as notificações estão rolando aqui, né? E aí eu fiquei meio desnorteado, eu lembro que eu fiquei meio sem saber o que fazer, fiquei uns 2 meses meio a blue black, como dizem aqui os meus amigos, das ideias. E até que apareceu uma oportunidade para trabalhar na Universidade Estadual, lá com o Thiago Everton, grande companheiro de viagem para os Estados Unidos. E fiquei lá um ano na US, implantando o Active Directory lá. Depois apareceu uma grande oportunidade para trabalhar para o governo, na Secretaria de Finanças aqui do Ceará. Mas é engraçado que como as coisas acontecem, né? Lá vai eu falar de coincidências. Ao mesmo tempo que eu tive lá um bom retorno financeiro, eu também tive um problema de saúde complicado. Eu tive um plano de coluna grave, onde eu tive, devido ao bom aporte financeiro que eu tive um bom tratamento também. Foi a primeira vez que eu perdi peso para valer, né? 40 quilos, mais de 40 quilos na época. Mas foi um ano complicado. Mas foi um ano de recuperação, foi um ano de uma nova decolagem que eu tive na minha vida. Daí eu voltei para a Lanlink, né, que é o parceiro da Microsoft que me adotou aqui. Fiquei lá um ano, e aí foi quando eu vi que era hora de começar a estudar nuvem. Eu estou falando de 2014 já, e eu consegui dar um salto de 10 anos rapidinho. 2014 também tive uma oportunidade maravilhosa. Foi uma coisa de 3 meses, mas que mudou muito a minha concepção de muita coisa. Fui trabalhar para a FIFA. Tá? Eu trabalhei um ano na Lanlink, né, eu já estava aí focado nessa parte de nuvem. Eu disse, não, eu preciso estudar nuvem Microsoft, eu vou me especializar nisso e tudo mais. E consegui fazer um pé de meia. Eu disse, não vou trabalhar durante um tempo. Eu vou só estudar, me certificar. E aí apareceu a oportunidade da FIFA. Eu lembro direitinho, agora dá para contar, né? Eu disse, não, eu não queria trabalhar, eu queria realmente focar nos estudos, mas apareceu a oportunidade para trabalhar na Copa. Eu não gosto de futebol, tá, gente? Eu acho até que foi por isso que me contrataram. E eu disse, não, eu vou fazer uma proposta de trabalho aqui que é para o cara dizer não. E disseram sim. Então foram 3 meses com um salário muito bom. Eu já estava com um aporte financeiro, aumentei esse aporte, e tanto que depois da FIFA eu dei um tempo. Eu foquei muito meus estudos em cloud, foi aí que veio meu conhecimento de... na verdade, meu conhecimento de 365 nem veio dessa época da FIFA, veio da época da UES. Que na UES, na implantação da D lá, a gente estava até estudando, eu e o Thiago Everton, nós estávamos estudando o que seria adotado como plataforma lá dos alunos. E na época nós estávamos entre Google e o Microsoft BPOS, que é o precursor do Microsoft 365. Então eu já trabalho com isso há muito tempo, desde 2010, 2009. 2010. E aí, o que mais? Estou em 2014, né, na FIFA, saí de lá, me certifiquei em Microsoft 365. Foi muito engraçado, porque como eu estava estudando, eu queria botar aquilo em prática. Eu lembro que eu aluguei uma sala num hotel, fiz uma divulgação no Facebook que eu ia dar um curso de Microsoft Azure, né, curso de nuvem Microsoft. E como eu comecei a postar no Facebook, né, foi o meu primeiro contato com marketing digital, vamos chamar assim, eu lembro que uma tia minha, que eu não via há décadas, deixou um comentário para mim lá no Facebook. Olha, Mansur, olha, Emílio, que legal, você é comunicativo, eu pensava que você era autista. E foi engraçado, porque realmente, gente, eu estou aqui falando da minha época mais adulta, mais profissional. Eu era aquele cara nerdão calado, sabe? Calado, tímido. E quem está me vendo de repente falando aqui na câmera, então até quem não me conhece, né?
Pronto, quem não me conhece só de rua pensa que eu sou aquele cara fechadão. Mas enfim, e continue pensando assim. Tanto que no colégio dos meus filhos tinha gente que pensava que era policial. Que mais aqui? Esse negócio do autista foi muito engraçado e me fez refletir muito sobre a forma como eu me comunico hoje em dia e como foi importante eu ter feito lá os cursos de TTT, que a gente chamava na Microsoft, que era os Train the Trainer, que é como você ser o melhor instrutor. Mas enfim, apesar de eu ter parado para estudado que nem um maluco parte de cloud, né, de nuvem, Microsoft 365, Azure, recebi um convite para trabalhar no Banco do Nordeste. Eu já tinha trabalhado no Banco da Amazônia e trabalhado no Banco do Nordeste. E por lá fiquei 3 anos, de 2015 a 2017, se não estou enganado. Né? Passei por dois concursos, por duas licitações lá dentro, que eu estava como terceirizado, mas uma coisa me incomodava. Eu tinha estudado cloud, estudado nuvem, mas não estava exercendo, porque lá não tinha nuvem. Né? O BNB é muito fechado, tudo muito interno. Quando você saía de lá, você perdia contato com o que estava acontecendo lá dentro. É muito diferente de empregos onde você sai e estão te ligando. Lá não tem. Lá, como era uma operação 24 horas, quando você saía do ambiente de trabalho, o trabalho acabava. Não tinha nada de nuvem. E aquilo me incomodava um pouquinho. Então, em 2018, eu já estava estudando para poder manter meu conhecimento em nuvem, porque eu sabia que aquilo ali ia ser o futuro. Estava sendo já realidade, né? Aí apareceu uma oportunidade para trabalhar num grupo forte aqui, que é o Grupo Aredsá, na Arco, que é a empresa que toma conta das empresas do Grupo Aredsá. Eu pude acompanhar de perto lá a abertura de ações na Bolsa, então eu vi uma unicórnio nascer, foi uma oportunidade fenomenal. Mas, e aí, aquele contato todo com Nova York, lá com a Bolsa e não sei o quê, surgiu uma outra oportunidade para trabalhar com gringo. Né? Num mercado que eu não tinha muita visibilidade, que era o mercado de energia eólica. Então, um escritório aqui no Brasil estava contratando uma pessoa para trabalhar com a TI deles aqui, para ser a pessoa de TI, sendo que seria gerenciado por fora. Eu lembro que um headhunter de Singapura entrou em contato comigo, meu chefe seria um australiano em Londres, né? E, cara, eu topei. Então, de tudo eu fazia. De montar hack, a cuidar de usuário final. Eu era o menino da TI, sabe? Então, por 2 anos, eu trabalhei para a Littlefish, né? Dentro do escritório da Cubico, aqui no Brasil. Onde eu pude exercer todo o meu conhecimento de nuvem, pelo menos a parte de Microsoft 365, eu não tive tanto contato com Azure. Mas Microsoft 365 foi na veia, tá? Então quem pôde me acompanhar aí viu o quanto eu era apaixonado, quanto eu sou apaixonado pelos produtos. E também foi quando apareceu, né, o ano de 2020. Como nós estávamos já num projeto já com tudo indo para a nuvem, a gente não teve muita mudança de plano. Acho que vale a pena comentar, gente, que até 2014 eu estava muito ativo com relação à sala de aula. Tá? Depois que a Microsoft mudou as questões de sala de aula e os cursos ficaram um pouco mais difíceis de acontecer. Apesar de eu ainda fazer um curso ou outro específico para a empresa aqui na cidade ou então pela região. Tá? Cheguei a viajar ainda para dar aula, como Mossoró, como Recife, de vez em quando pela Lanink também. Estou trabalhando na Cubico, chegou o ano de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu. Nós fomos para casa, né, e foi tudo bem, porque a gente já estava preparado para ir para casa. E quando aliviou, veio o convite que também tem mudado a minha vida com relação à oportunidade, né, que é trabalhar numa das maiores empresas do Brasil e também estar podendo utilizar o conhecimento que eu tenho de Microsoft 365, né. M. Dias Branco foi uma grata surpresa, onde eu estou até nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas o que aconteceu, né? Como eu falei para vocês, em 2014 teve uma mudança aí nas parcerias de Microsoft. Fazer um curso Microsoft ficou um pouco mais complicado. E aí os cursos começaram a minguar. E quando chegou o ano de 2020, alguns alunos entraram em contato comigo, né? Como muita coisa estava indo para a nuvem, alguns alunos vieram, não, Massu, por que tu não faz um curso online? Por que tu não faz um curso online? E eu até tenho um grande amigo meu que é de Recife, que chegou a vir para o Brasil, depois voltou para os Estados Unidos, continua dando aula lá, um dos
líderes regionais do Brasil, para os instrutores da Microsoft aqui no Brasil. E vendo o caminho que ele percorreu, eu disse, vou tentar fazer alguma coisa. E comecei a escrever uma série de e-books dos produtos do Microsoft 365, né, como o OneNote, né, OneNote, Teams. Comecei a escrever, comecei a desenhar o que seria um esboço de um curso também. Mas, como eu já tinha passado por um período complicado em termos psicológicos, eu passei por uma depressão, tive que passar por um tratamento, tá? Isso aí eu estou falando do ano de 2018, 2019, o que me deixou com um ritmo de trabalho muito louco. Já em 2019, quando eu já fui para público, já tinha dado a volta por cima disso. E como eu já ganhei um pouco mais de tranquilidade, agora mais recente, depois que o ano de 2020 acabou, 2024 veio aquele sentimento de, eu preciso botar o lado instrutor para fora. E aí eu peguei uns dias de férias na virada do ano, início de 2024, e abri a gaveta do projeto que eu chamei de Eficiência 365. Na época ele não tinha esse nome, na época era um nome chamado 365 Completo. Só que 365 Completo é impossível, gente. Eu até começo o Eficiência 365 explicando isso. Se você vai na página de aplicativos e serviços do Microsoft 365, tem 50 coisas lá. E você não precisa de 50 coisas. Então o nome 365 Completo não fazia jus. E aí eu disse, cara, eu preciso experimentar esse negócio, preciso concluir alguma coisa. E como eu já tinha dado uma volta por cima aí em 2023 com a minha cirurgia de controle de peso, né, de redução de estômago e tudo mais, o que me deu um gás completamente novo, me deu um corpo novo, uma cabeça nova, tudo mudou, tá? Meu ritmo como eu posso falar, de produtividade mudou, de pensamento mudou. E eu ainda estou colhendo essas mudanças, né? Isso é muito bom, gente, muito bom. Espero que eu consiga expressar isso. E aí eu disse, cara, não vou fazer o que eu tentei fazer em 2020, que era fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, começar um monte de e-book ao mesmo tempo, começar o curso também, querer dar aula de tudo. Eu disse, não, eu vou fazer uma coisa de cada vez. E eu peguei o livro de OneNote, que era um dos aplicativos que eu mais gosto, quiçá o que eu mais gosto, né, só para dar colocar um pouco de lenha na fogueira, de qual é o preferido. E consegui terminar o e-book de OneNote, deixei a um preço só para eu entender como é que funcionava o marketing digital. Achei interessante, adorei o feedback colhido, me abriu os olhos para entender como é que funciona essa questão do marketing digital. E daí eu entrei em contato, né, com algumas pessoas também da própria Microsoft, e fiquei sabendo de quão carente essa questão de ajudar o usuário final. E eu fui percebendo isso mesmo, porque na época quando chegou 2020, muita gente recebeu o Microsoft 365 no peito. Tá aqui, te vira, trabalha de casa. E essa cultura ficou, sabe? Ninguém tentou consertar isso. Pouca gente tentou consertar isso. E o pessoal, eu digo isso pelo que eu acompanhei no mercado, tá? Porque os profissionais se falam, as empresas se falam, e o que eu vejo muito hoje no mercado é o pessoal usando feijão com arroz. É o básico. É o que ele mantém a máquina girando, mas sem eficiência. E daí o nome. Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo de um só. Mas se você só pegar as melhores partes de parte de um todo, você consegue fazer um trabalho fenomenal. E daí nasceu o Eficiência 365, sabe? Eu consegui remodelar isso, comecei a primeira turma, estou colhendo o que eu chamo agora de feedback transformacional, porque a ideia não é vender um curso, não é vender conhecimento de ferramenta, é vender melhores profissionais, é vender você se tornar um melhor profissional, você ser mais produtivo, ser mais confiante com o uso da ferramenta. Essa é a ideia do Eficiência 365, entende? E esse é o Emílio Mansur. E eu não sei em que ponto, se você está assistindo, a gente já se cruzou antes. Eu queria convidar você, que me assistiu aí 40 minutos, provavelmente, né, quase isso,
ou isso, nem sei, não estou contando aqui não, mas pela hora mais ou menos isso. Então, gente, eu convido você a deixar um comentário, né, em que momento da sua vida, né, a gente se cruzou, foi lá no Mirk, foi lá no chat do UOL, foi nas minhas viagens para São Paulo, foi nas minhas viagens para Seattle, lá visitando a sede da Microsoft. Convido você a deixar um comentário, convido você a interagir um pouquinho, vai ser bom. Eu queria colher um pouquinho desse meu tempo me apresentando para você. Se apresenta para mim também, tá bom? Bem, esse é Emílio Mansur por Emílio Mansur. Aguardem mais vídeos longos meus aí. Grande abraço.